Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Aleluia. Fala com o irmão que está aí do seu lado. Olha para ele e fala: que bom cultuar o Senhor junto com você. Amém? Oh, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Obrigada, gente. Deus é maravilhoso. Então, a gente hoje vai estudar um pouquinho aqui, que esse mês eu fui bem instigada a estudar. Foi o que eu ensinei para as crianças lá em cima. Mês passado eu estava escalada lá, fiquei um mês com as crianças. E aí foi o que eu ministrei para elas, mas o Espírito Santo falou para eu ministrar para vocês também. Só acrescentei um pouquinho mais de farinha para o pirão ficar um pouquinho mais grossinho para vocês. Porque vocês são mais grandinhos, tá bom? Aí só tá um caldo mais um pouquinho grosso. As crianças foi mais ralinho, um mingau, para vocês estar mais grossinho. Mas o princípio é o mesmo, porque a palavra, amados, que a gente aprende aqui é para salvar a vida do adulto, mas também da criança lá em cima. Amém? Porque a criança, ela também tem um espírito, ela também possui uma alma e ela também habita nesse corpinho que ela tem lá pequenininho. Mas elas também precisam de salvação. Amém? Então, a gente estuda e se prepara para ministrar para elas. Ok? Então, vai lá para 1 Samuel 13. Eu vou começar do 14 mesmo, que é só esse contexto que eu quero pegar para vocês. No contexto aqui, né? Deus já tinha rejeitado Saul. E aí Deus vai e fala para Samuel que ele já tem encontrado um homem segundo o coração dele, ao qual ele, 1 Samuel 13, 14, ao qual ele ia ungir rei. Mas por que Deus escolheu esse homem? Como foi que Deus fez essa escolha para esse homem? Amém? Amados, a gente deve saber que Deus, ele olha além da aparência. Amém? Deus, quando escolheu a Davi, e aqui na história é Davi era um menino, ele era moço ainda, mas Deus olhou o coração de Davi. Deus já viu o coração de Davi, e pelo coração de Davi, ele sabia que podia contar com Davi, e até onde Davi poderia chegar. Amém? Saul tinha sido rejeitado por desobedecer a Deus, mas Deus vai e procurando encontra um coração, que foi o de Davi, ao qual ele podia contar, confiar. Amém? Então, 1 Samuel 13, 14 fala assim, eu acho que eu estou na versão viva. Oi? Ara. Pronto, Ara. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então, Saul, ele tinha sido rejeitado pelo Senhor, porque ele não estava obedecendo, ele desobedeceu ao Senhor, e o Senhor rejeitou Saul.
Mas aí, Davi é escolhido, encontrado no coração dele, um coração que está segundo o coração de Deus. Amém? E Davi vai e vai ser ungido. Isso está lá em 1 Samuel 16. E a partir do 1, o contexto vem falando, né? Que é aquela historinha que a gente conta, que Samuel vai, chega lá, na casa de Jessé, e os filhos vão passando, e Samuel começa a pensar, eita, esse bonitão aí, esse fortão, deve ser o rei. Aí o Senhor fala, não, não é esse não. E passam todos os filhos de Jessé, e nenhum deles e está com o coração segundo aquilo que Deus estava procurando. Mas aí Jessé vai, Samuel pergunta, tem mais alguém? Aí Jessé diz, tem o meu filho, mais moço, está lá no campo. Aí manda chamar Davi. Quando Davi chega, o Senhor vai e fala para Samuel, olha, é esse aí. Então, nesse momento, Davi é ungido rei. E o versículo fala... Você pode ler aí. O 13, 16, 13 fala assim. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então veja bem, Samuel já tinha o coração que agradava a Deus. Davi já tinha o coração que agradava a Deus. E depois que Samuel ungiu ele recebeu a unção. Então, a partir daquele momento, ele também já tinha a unção para ser rei. Mas depois que ele foi ungido, ele se tornou logo rei? Não. Sabe que havia um processo para Davi crescer e amadurecer para ele poder se tornar rei de fato. Amém? Sabe que dentro de nós temos a unção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe que nós temos a capacidade dada pelo Senhor. Amém? Mas o Senhor está encontrando em nós um coração, segundo o coração dele, para a gente ocupar os lugares que ele quer que a gente ocupe. Amém? Sabe, há uma caminhada para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Mas o importante, eu achei isso maravilhoso, que não é só o chegar lá, aonde Deus quer. É como a gente chega. O processo, o caminho, o que a gente vai se tornando e fazendo com que as pessoas estejam perto da gente também vão se tornando. Amém? Porque a gente precisa fazer, amados, a diferença onde a gente chega. Davi, ele era um moço, jovem, mas antes de se tornar rei, ele era tocador. Ele era um filho obediente, ele, pastor de ovelhas, ele era profeta, ele se tornou um profeta, amém? Porque ele começou a anunciar sobre Cristo, antes de ninguém conhecer, aqui na história dele, na família dele, né? Ele já começava a ter visões, então ele, profeta, Davi, guerreiro, ele foi se revestindo de coisas que ele precisava para quando ele chegasse no trono, para ele executar bem o papel de rei. Amém? Sabe que Davi, no processo em que ele foi crescendo e amadurecendo e as coisas foram chegando, ele não ficou esperando e olhando e dizendo, olha, quando eu chegar e for rei, aí eu vou começar a fazer as coisas. Porque eu já tenho unção, meu coração já é segundo Deus. Só falta chegar a coroa.
Então está pertinho. Então, quando eu for rei, aí eu vou começar a fazer. Imagina Davi diante do gigante, ele vai obedecendo ao pai dele, ele vai lá levar comida para os irmãos, e está lá uma situação de guerra. Davi chega, vê o gigante Golias afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso. Se Davi não tivesse o coração, sabe, o coração segundo Deus, ele ia chegar lá diante daquele gigante e ia dizer: bem, o problema não é meu. O problema é de Saul. Ele agora é o rei, ele que se resolva com esse gigante. Não é verdade? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou o rei. Agora, eu sou o rei ungido, mas quem está exercendo aí é Saul. Ele que se resolva e mate esse gigante. Mas Davi, amados, porque a unção já estava sobre, e ele tinha o coração segundo Deus, ele pegou aquele homem que estava afrontando ao exército do Deus Todo-Poderoso, e ele não esperou que as pessoas reconhecessem ele como rei, para ele poder resolver aquela situação. Ele foi lá e resolveu. Amém? Então, Davi, ele vai, mesmo as pessoas ainda não reconhecendo ele como rei, ele resolve aquele problema. Amém? Davi, ele era um homem que tinha umas características que ficavam visíveis às pessoas. Vai lá para 1 Samuel 16 e 18. Na continuação, né, do texto, depois que o Espírito vem, depois que Davi é ungido, aí vai falando que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Saul começa a ficar atormentado, e aí eles precisam de pessoas, né, eles têm uma ideia que precisam de pessoas para ir tocar música para acalmar Saul. E aí tem uma pessoa, um moço que chega, bota aí, por favor. 1 Samuel 16 e 18. Aqui, a fama dele ainda não é que ele era rei, não. Amém? A fama dele aqui é essa, queridos. Então respondeu um dos moços e disse, um dos moços que serviam lá a Saul, certo? Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? As características que as pessoas viam em Davi, não chamou logo o título de Davi. Olha, tem o cara que ele vai ficar no lugar de Saul, porque ele já foi ungido rei, sabe? Não veio o título, não. Sabe, veio primeiro o caráter de Davi, ficou em evidência. Ficou em evidência aquilo que ele era de fato, que começou a chamar a atenção das pessoas. Amém? Ele tinha boa aparência, ele sabia tocar, ele era talentoso. Amém? Ele era sisudo nas palavras, ele escolhia o que era que ia falar. Ele não era um tagarela que saía falando besteira. Amém? Porque ele poderia ter enchido para todo mundo. Olha, quem é o rei agora sou eu. Quem vai mandar agora sou eu. Mas não tinha chegado o tempo. Amém? E Davi, ele tinha aí, tem uma versão que fala que ele tinha comunhão com o Senhor. Davi, sabe quando ele ficava cuidando das ovelhas? Sabe quando ele ficava apacentando? Ele ficava também tocando e tendo comunhão com Deus. Porque vocês hão de combinar e convir que uma pessoa que tem coração segundo Deus é alguém que tem comunhão com Deus, que conversa com Deus. Então, em algum momento do seu dia, Davi tinha comunhão com Deus. Amém? Sabe, a gente acha que ter comunhão com Deus é só um momento que a gente canta, levanta as mãos,
Ter comunhão com Deus, amados, vai muito além de cantar e levantar as mãos. Às vezes a gente diz que tem comunhão com Deus e ama o Senhor, sabe, mas não ama o que o Senhor ama. Não pratica aquilo que o Senhor tem como verdade para as nossas vidas. Amém? A palavra diz que é conhecido aquele que ama o Senhor, aquele que pratica as palavras dele. Então a gente tem que ficar bem ligadinho se a gente está escolhendo aquilo da palavra que a gente pratica ou se a gente está vivendo a totalidade da palavra. Porque quando a gente escolhe algumas coisas, umas coisas da palavra servem para a minha vida e outras não, a gente é hipócrita. Amém? A palavra de Deus a gente não escolhe, a gente vive a totalidade dela. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Davi foi um tipo de pessoa, amados, que ele esperou o tempo certo. Mas ele esperou, mas ele não esperou parado, quieto, vendo as oportunidades passarem. O que chegava para ele fazer, ele fazia. A guerra que chegasse para ele guerreava, amados. Ele não estava esperando se tornar rei para poder mostrar que veio, não. Se tinha guerra, ele estava. Se estava para afrontar aquilo que ele cria, que era no Deus dos exércitos Todo-Poderoso, ele ia e guerreava. Amém? E outra passagem interessante é Davi, vai lá para 1 Samuel 22. Glória a Deus. Sabe, Deus, ele não chama a gente e dá um propósito para a gente ficar no meio do caminho. Deus quer que a gente cumpra o propósito até o final. Sabe, ficar no meio do caminho, desistir, olhar para trás, não é para a gente, não. Para nós que somos capacitados. Sabe, amados, essa questão de dizer, quando... Senhor, estou orando, que Deus me dê tempo para eu fazer a vontade de Deus. Amados, o tempo, Deus não vai aumentar 25 horas no seu dia, não. O dia vai continuar tendo 24 horas, independente de quanto você orar para o seu tempo aumentar. A questão é a gente pegar as 24 horas que nós temos, priorizar o Senhor, amém? Aí isso faz as coisas acontecerem. Mas essa oração de que eu estou orando para Deus me dar tempo para fazer a vontade. Eu estou orando para Deus me dar tempo para eu fazer a obra de Deus. Amados, isso não acontece não, viu? Não é passo de mágica, não. Deus não vai contra os princípios que Ele já fundamentou, não. Que o dia tem 24 horas. Ele não vai aumentar 1 hora por causa de você, bonitão e bonitona, que está com preguiça, que está inconstante, que não está priorizando. Amém? Então, o dia continua tendo 24 horas sempre. A questão é priorizar o reino, me organizar, aí as 24 horas vão servir. Amém? Sabe, tem muita desculpa que a gente bota para não fazer Deus Senhor de verdade da nossa vida. Para adiar aquilo que Deus está chamando a gente para fazer. Mas eu estava lá em 1 Samuel. 1 Samuel 22. Essa passagem aqui, Davi estava sofrendo, né, a perseguição de Torá. Para onde ele se virava, Saul queria fazer alguma coisa para matar ele, porque aí Saul já tinha se ligado, que ele já tinha se ligado lá atrás, que Deus já não estava mais com ele, o Espírito do Senhor, a unção sobre o rei não estava mais sobre ele, né? Ele já sabia lá da história de Davi, então ele queria mesmo acabar com a vida de Davi. Com ciúmes de Davi, porque Davi estava vencendo, Davi matou Golias, Davi estava vencendo, as pessoas estavam gostando de Davi.
Aí Davi vai e se esconde para se esconder numa caverna, para se esconder de Saul. Amém? E nesse texto aqui, é bem interessante que Davi ele vai se esconder, aí vai o pai dele, a mãe, os irmãos, e foi juntando gente ao redor de Davi. Veja que, deixa eu achar o pedacinho aqui, 22:2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Vê só. A turma que foi para perto de Davi. Está lá Davi se escondendo de Saul. Chega uma galera bem interessante para ficar com ele. Sabe? Endividados, amargurados. E Davi se fez líder daquela galerinha ali que ninguém dava nada. Mas se a gente continuar lendo, e vocês sabem o restante dessa história, que esses homens, eles se tornam os valentes de Davi. Sabe, amados, para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue, nessa caminhada, até a gente chegar, as pessoas que estão conosco, mesmo que a gente esteja passando por um processo de caverna, não sei qual o contexto, mas vamos dizer, o contexto de Davi não era legal, não. Sabe, ele não estava em evidência, ele não estava no castelo ainda. Porque se fosse para ele transformar esses homens, quando ele já estivesse no castelo, ele já fosse rei, aí pode dizer, não, é fácil, né? Um rei chegar e transformar o pessoal. Ele estava escondido, ele estava numa caverna, mas sabe que ele se tornou líder desses homens endividados, angustiados, que ninguém dava nada. E esses homens se tornaram valentes, sabe, até a gente chegar onde Deus quer, na nossa caminhada. As pessoas que forem tocadas pela nossa vida, que estiverem no nosso contexto, o que é que está sendo transformado na vida delas? Amém? Porque o que interessa para Deus não é só o nosso serviço, aquilo que a gente está fazendo para Ele. É o que nós nos tornamos e o que a gente está acrescentando. Sabe, amados, quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai requerer de nós que a gente apresente vidas, pessoas. Estamos aqui para saquear o inferno, povoar os céus. Amém? Então a gente precisa prestar atenção o que a gente está agregando nas pessoas que fazem parte da nossa vida. Semana passada eu escutei essa frase, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, na aula do pastor Júnior, e essa frase passou o resto da semana e essa semana comigo. Uma frase simples, sabe, que ele perguntou na aula. Ele perguntou, você confia em Deus? Todo mundo, amém. Vocês confiam em Deus? Não. Vocês confiam em Deus? Aleluia. Deus confia em vocês? Essa foi a frase que me agarrou essa semana. Será que Deus pode olhar para mim e dizer, eu confio nela, porque o que eu coloquei na mão dela,
ela vai executar. Ela não vai parar no meio do caminho, ela não vai ficar com medo, ela não vai deixar pela metade, ela não vai ser inconstante, ela não vai ser mediana, ela não vai ser negligente. Amém? Sabe, amados, o que é que Deus confiou para você? Sei lá. A responsabilidade da sua casa, criação dos seus filhos. Não negligencie os seus filhos. Amém? É sua responsabilidade. Sua casa, seu departamento, sua família, seu trabalho, aquele seu vizinho, que Deus botou você para morar ali, para através da sua vida, ele ser atraído para o Senhor. O que foi que Deus confiou a você? Será que Ele pode continuar confiando em você? Será que Deus pode olhar para mim e dizer, nossa, o coração de Ney está pulsando igual o meu coração? Vidas, vidas, vidas. Amém? Sabe, a gente não precisa esperar chegar um título, as pessoas darem um título para a gente fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, não. Amém? Glória a Deus. Lembre-se que não é só onde chegar, mas é como chegar. A caminhada, o que a gente está se tornando, o que a gente está fazendo, a diferença que a gente está fazendo. Amados, isso é vida de fé. É você acordar de manhã, sabe? E ter a ousadia de dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas sabe que a gente não gosta muito disso. Sabe por quê? Porque quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, a gente vai sair do nosso conforto. Vai sair do encaixe daquilo que é confortável para nós. O meu horário, as minhas coisas, as minhas prioridades. E a gente não quer isso. Amém? Vai lá para Efésios 2:16. E a história lá dos valentes está em 2 Samuel 23, ok? 2:16 não, 2:10 eu acho. 2:10, perdão. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aí era a gente antes de Jesus, ok? Sem esperança. A gente não tinha esperança. E a gente não tinha Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, a gente era inimigo de Deus. Não existe mais isso. Hoje nós somos amigos
de Deus. Aleluia. Pode continuar. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Aleluia. Fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Queridos, através de Cristo, a inimizade foi feita, foi desfeita. Amém? Não há mais inimizade entre o homem e Deus. Qual é o nosso papel hoje para aqueles que ainda são inimigos de Deus? Reconciliar, buscar. É o interesse de Deus, amados. E se a gente diz que ama o Senhor e diz que Deus pode confiar em nós, sabe? É isso que a gente deve fazer, reconciliar. Pegar as pessoas que ainda são inimigas de Deus e reconciliar elas com Deus. Mas, amado, mas irmã Neide, olha, é tão difícil esse povo do mundo. O povo do mundo não quer saber de Deus. Mas o Espírito Santo, o papel dele é convencer. O nosso é pregar. Se a gente não prega, amados, como eles vão ouvir? Se a gente continuar com nossas palavras... Como é o nome? Palavras... Não, daqui a pouco eu lembro. Se a gente ficar... Não é palavra negativa, não. É aquelas palavras que a gente vai dar conta a Deus. É isso. Sabe que a gente, toda vez que a gente fica dizendo... a gente fica dizendo que as pessoas são difíceis de receber o evangelho. Que aquele nosso vizinho, que o marido, que o filho é difícil, é complicado. Isso são palavras frívolas. Não é isso que Deus espera que saia da nossa boca? Deus espera que saia da nossa boca a palavra de fé, de encorajamento. Amém? Essas palavras frívolas que saem, a gente vai prestar conta a Deus. Porque a gente está aqui e Deus contando com a gente. Vai lá, Neide, fala algo bom. Fala algo bom para acontecer na vida lá daquele abençoado. Mas eu só falo o contrário. Eu só falo o contrário. E quando eu chegar diante de Deus, eu vou responder. Amém? Então, o nosso papel é reconciliar, amados. É pregar. Sabe? É correr a carreira até o fim. Então, eu vou perguntar de novo. Deus é fiel? Você confia no Senhor? Amém? Deus pode confiar em você? Amém. Aleluia. Que o Senhor possa confiar em mim e você, amados. Aquilo que Ele acredita. Sabe que Ele nos capacitou. Deus nos capacitou. E assim, você não nasceu no tempo errado, no momento errado, na família errada, não. Você está encaixado exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. É esse o contexto que era para você ter nascido. Amém? Sabe que o contexto, porque alguém da sua família não deu certo, isso não vai definir o seu futuro, não. O que vai definir o meu e o seu futuro é aquilo que a gente se abre para Deus agir na nossa vida. Amém? Então, a gente precisa correr nossa carreira e ter amor pelas pessoas. Sabe, amados? Olhar para as pessoas e dizer, e ver uma pessoa que está distante de Deus, inimiga de Deus, e dizer, não foi para isso que Deus criou essa pessoa. É criação de Deus. Jesus morreu por ela. Sabe, o sangue que derramou por mim, derramou por ela também. E sabe, não desistir de ninguém. Porque Deus não desistiu de mim e de você. Duas pecinhas raras.
Amém? Deus não desiste de nós, amados. E porque a gente se acha no papel que deve desistir das pessoas, porque acha as pessoas complicadas. Ontem o professor, o pastor Tiago, falou uma coisa interessante. Ele falou, você acha alguém complicado e acha alguém difícil? Saiba que alguém acha você complicado e acha você difícil também. Amém? Então, para de taxar as pessoas. Aleluia! Eu disse que ia aumentar o pirão para ficar mais grossinho do que foi para as crianças, porque quando eu estava ministrando para as crianças, estudando sobre isso, o Senhor estava tratando comigo. Amém? E como eu comi o pirãozinho mais grossinho, eu trouxe para vocês também. Amém? Vamos para Romanos 8. Oito e 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Quando a gente ama o Senhor, a gente está pronto para obedecer a Ele. Amém? Sabe, a gente já aprendeu aqui que amar alguém não é só palavras. Amar ao Senhor não é só dizer e cantar, eu amo ao Senhor, não. Então, para as coisas cooperarem para o nosso bem, nós precisamos amar o Senhor. Sabe? E aqui, bota lá, por favor, de novo. Vinícius, Romanos 8, 28. Coloca lá de novo, por favor. Certo. As coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Sabe, amados? O propósito é de Deus. Nós somos chamados por Ele, capacitados por Ele. Ele nos dá a provisão, Ele nos dá a habilidade, Ele nos dá o meio. Ele nos dá tudo o que a gente precisa para cumprir esse propósito. Aí, por que eu não consigo cumprir? Cabe você e a mim responder. Porque não é Deus. Deus, por que eu não estou cumprindo aquilo que você me chamou? Será que tem alguém me impedindo? Amado, se alguém está impedindo, é a gente mesmo. Não é Deus, não é outra pessoa. Sabe que ninguém, nem nada, pode impedir aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, se não for a gente mesmo. Amém? Então, o propósito é dele, o chamado é dele, ele escolhe a gente, cada um de nós, escolhidos por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus. E por que não está fazendo aquilo que Deus chamou? Prioridade, negligência, vários nomes, várias desculpas, tantas coisas. Sabe, mas que hoje a gente possa se sentir instigado e chamado a atenção
que Deus, Ele não, quando Ele unge a gente, Ele chama a gente, Ele já está com expectativa. Expectativa, sabe? Expectativa. Espírito Santo, só, vamos lá. Estou com expectativa. Estou do teu lado. Estou aqui para te ajudar. E a gente não corresponde àquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com vocês. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, pela verdade da tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado por você fluindo em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por você nos ajudando a ser cada dia melhores. Obrigado, Senhor, por você nos capacitando cada vez mais, Senhor. Obrigado por sensibilidade, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Obrigado, Senhor, por habilidades, Pai, para fazermos aquilo que você nos chamou para fazer. Pai, obrigado, Senhor, porque eu estou vendo aqui uma igreja de homens e mulheres corajosos, tementes a você, que amam a você, que amam a tua palavra, Pai. Homens e mulheres, Pai, que estão prontos a te servir, a te buscar, a fazer aquilo, Senhor, que pulsa o teu coração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você não desiste de nós. Você acredita em nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos capacitados, Senhor, para transformar vidas. Obrigado, Senhor, pelas vidas, Senhor, que vão ser tocadas, Senhor, através de cada membro dessa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui chegarem, Senhor. Vão ter suas famílias restauradas, Pai. Obrigada, Senhor, por cada criança que chegar aqui, Senhor. O futuro poderoso, garantido em você, Pai. Obrigado, Senhor, por ministérios que vão ser levantados. Homens e mulheres ousados, cheios do teu Espírito. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque nós não vamos negligenciar o chamado. Nós não vamos negligenciar a unção que nós temos recebido. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por ardendo em nós fome e sede da tua palavra. Ardendo em nós, Senhor, fome e sede de vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua unção que quebra todo jugo, Senhor. Trazendo, Senhor, um novo tempo para as nossas vidas, Pai. Nossos olhos espirituais abertos. Obrigado, Pai, eu declaro, Senhor, que a boa semente da tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, corações ensináveis, humildes, prontos, Senhor, para receber e praticar. Pai, nós não vamos mais ser negligentes com a tua palavra. Operosos praticantes. Operosos praticantes. Sem retroceder. Sem olhar para trás. Ousados e valentes. Porque não é títulos que nós esperamos para fazer aquilo que você tem para a gente fazer. Mas quando os títulos chegarem, Senhor, nós vamos estar prontos para receber com corações humildes e ensináveis. Porque você é o Deus de recompensas. Muito obrigada, Senhor, porque você não desiste de nenhum de nós. Obrigado, Senhor, porque você acredita em nós. Em nome de Jesus. Amém.